Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao projeto Estudando Mulheres que Correm com os Lobos na Perspectiva Psicológica. Hoje vamos falar sobre o capítulo 8, a preservação do self, a identificação de armadilhas, arapucas e iscas envenenadas, os sapatinhos vermelhos. Mas antes de iniciarmos, vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, acionem aí o sininho para receberem as notificações e não esqueçam de curtir e compartilhar. Bom, gente, o tema central desse capítulo é a relação com a sombra. Eu já fiz a leitura desse livro em outros momentos, mas nessa releitura eu confesso que esse capítulo me gerou muito incômodo, né? Eu parei várias vezes, me irritei, demorei algumas horas para entender o porquê da irritação. Quando eu li o conto dos sapatinhos vermelhos, eu fui observando que a construção da narrativa, né, apresentava um incômodo social dos sapatos vermelhos na igreja. O desenrolar da relação com esse sapatinho vermelho, brilhante, que foi comprado, me incomodou profundamente. E aí eu fiquei pensando, né? Será que eu poderia refazer essa análise? Será que seria relevante trazer aqui para vocês? E aí me veio a seguinte questão, né? Nenhum símbolo se esgota numa única análise. A Clarice, ela foi por um caminho e eu gostaria de acrescentar uma terceira perspectiva. Não é para anular a análise dela de jeito nenhum, mas para incluir alguns outros pontos. Então eu vou me arriscar agora e eu peço para que vocês me sigam nesse raciocínio. Só que antes eu vou começar pela compreensão do conceito de sombra, né? O que é a sombra? A sombra é um arquétipo e é o que mais facilmente interfere na relação com o eu. Nós entramos em contato com os aspectos pessoais da sombra quando temos um certo grau de autocrítica, tá? Então, de acordo com Jung, a sombra ela se constitui de um problema de ordem moral que desafia a personalidade do eu como um todo, pois ninguém é capaz de tomar consciência, né, dessa realidade sem despender energias morais. Nesse momento, é necessário perceber os aspectos obscuros da personalidade. E para ficar mais fácil a compreensão, eu vou pedir para que vocês imaginem que todos nós nascemos com um saco vazio. Um saco bem grande que fica atrás, como se fosse o saco do Papai Noel. Na nossa primeira relação com as pessoas, né, vamos entendendo o que do nosso comportamento agrada ou desagrada os nossos pais. Quando a criança percebe que falar alto, não parar quieta, incomoda os pais, ela coloca no saco esse impulso, essa característica, pois o amor pelos pais é o que condiciona a necessidade de não querer desagradar. Logo em seguida, vem o período escolar e a criança escuta da professora que ela grita demais, que sentir raiva não é legal e mais algumas reações naturais vão para o saco. Chega na adolescência, esse saco já está bem pesado e nesse momento é ao grupo que o adolescente não quer desagradar, né? Então, há uma necessidade de ser aceito e ele vai agir de acordo com o que ele acha que é esperado pela sua tribo, né, pelo seu grupo. Então, mais um tantão de coisas, de potenciais e características vão para o saco. Chega na vida adulta e é hora de adaptar ao mundo adulto. Então, tudo que for classificado como bobeira, desnecessário, tempo ocioso demais, falta de vontade de trabalhar, você já sabe, né? Vai para onde? Para o saco. Quando a pessoa chega na terapia, o saco tá tão pesado que ela chega arrastando. Senta na poltrona, puxa o saco para frente, desamarra e começa a investigar tudo que tem ali dentro. Tem coisas que estão ali tão lá no fundo que a pessoa nem sabe o que está fazendo ali naquele saco perdido. Até pensa que determinada qualidade ou potencial caiu no saco por engano, né? Aquilo que está
entre aspas, por engano, muitas vezes é visto numa amiga, num amigo, na chefe, num professor, na professora, num companheiro, como uma qualidade invejável. Resumindo essa história, aquilo que é tão admirável no outro, muito provavelmente está escondido em algum cantinho daquele saco. Será que é possível identificar um potencial em si mesmo, né? O que as pessoas que são admiráveis significam para você? O mesmo para os aspectos que são mais delicados. Por exemplo, será que olhar a rigidez de uma pessoa e ficar fixado nisso não é algo que fala sobre a sua própria rigidez, que não está sendo encarada, que não está consciente? A relação da mulher na história é de muita repressão. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz. Foi uma pequena encenação contando a história da queima das mulheres que foram consideradas bruxas no período da Inquisição aqui na Alemanha, né? Eu fiz uma pesquisa sobre isso, fui conhecer as cidades onde elas foram queimadas, então eu vou deixar o vídeo. Assistam ao vídeo, tentem sentir o quanto e o que do feminino foi reprimido. Se você puder, pausa o vídeo agora, vai lá no outro vídeo e depois você volta aqui. Bom, gente, o sapatinho vermelho feito à mão é sem dúvida um lugar de preciosidade, né? Como disse a Clarice no livro. Um ponto que me intrigou foi o seguinte: o que aconteceu adiante? O sapato vermelho gera profundo burburinho na igreja e a partir do momento que a menina decide ir contra essa regra, ela se vê obrigada a ter que amputar os pés. Eu entendi todo o percurso feito pela autora, entendo toda a análise construída por ela e, sem dúvida, é uma forma de analisar. Mas o conto não se encerra numa única análise, por isso que eu quis trazer esse outro aspecto, né? É super importante termos espaço para questionar outros ângulos. Como eu estudei bastante a relação da religião com o massacre do feminino, o meu olhar foi para uma outra direção, né? Ele ficou nesse aspecto e falei, não, a gente precisa olhar para isso. A partir do momento que a menina se torna grandiosa por assumir o seu caminhar, que não é nem um pouco retido, o sapato se torna diabólico, né? E o que ela vai contra? Será que é somente ir contra a natureza primordial ou em algum nível ela vai contra os princípios morais da época? Se ela está somente ligada aos sapatinhos feitos à mão, ela permanece na simplicidade da mulher, na simplicidade do feminino. Mas quando ela se veste de potência e energia, ela é vista como diabólica. E sabe o que acontece se ela vai contra? Não é ir contra o sapatinho do aspecto primordial, mas é contra a retidão estabelecida na psique social daquele período. O que acontece? Ela é mutilada. O que foi mutilado? Por que o brilhante, o rico, não no sentido do dinheiro, mas da beleza, do chamar atenção, é visto como algo desconectado da energia primordial feminina? O impulso dela era pelo vermelho, por calçar aquilo que brilhava, que palpitava o coração. Mas até nisso houve limite. Releiam o conto, só o conto. E vejam se vocês não se sentem incomodada com essa parte da história. Eu me incomodei demais. E veja que o desenrolar da história obedece à ordem de retirar o sapato vermelho que foi tão severamente criticado de forma velada na igreja. É como se dissesse, se você insistir nisso, você vai ser vista como uma menina amaldiçoada. Não vamos esquecer que a história carrega o olhar daquela época, né? Você pode até se conectar com o primordial, com o simples, mas tudo tem um limite. Se você almejar o grandioso, você perderá os seus pés, né? A senhora que tira ela daquele estado primordial, né, daquele estado que possivelmente ela estaria em sofrimento, é uma mulher que não enxerga, mas ela banca de alguma forma esses novos sapatos, né? Ela precisava não enxergar para dar permissão, né, para ir contra o sistema. É como se ela não enxergasse com os olhos daquela sociedade.
Mas os olhos sociais impuseram os códigos, as leis. E a senhora, dessa vez, ela não queima os sapatos, como ela fez com o de pano. Ela guarda bem lá no alto. Não estava escondido, estava no alto. E a menininha esperou o momento certo para recuperar. A senhora morre, a menina é mutilada e tudo na sociedade permanece igual. É como se socialmente precisasse queimar o primordial, regrar o desejo de potência e mutilar a autonomia do próprio percurso, da própria jornada. No âmbito do coletivo, muitos aspectos foram considerados ameaçadores e a crença na ideia da mulher boazinha permanece intensamente até hoje. Não é culpa ou responsabilidade dos pais determinadas repressões. Não é para o âmbito individual que precisamos nos atentar. É algo maior. Se pegarmos todas as gerações da nossa família, vamos nos deparar com repressões absurdas. O ponto a ser olhado hoje é como aquilo que se esconde aparece para você. Você se percebe explodindo? Tem comportamentos compulsivos? Tem algum vício? O que significa essa explosão? Qual o sentido de tanta contenção? O que você quer preservar? O que está difícil de ver? Quando há uma submissão, o que é submetido dentro de você? O que você faz por você? Esse é um ponto crucial. O que você faz por você? Isso é considerado bobeira? Você desqualifica? Alguém desqualifica? Como você fica quando percebe que há uma desvalorização do que é importante para você? Quando perdemos a energia vital, o interesse pela vida, o sentimento que normalmente vem é uma fadiga. O que você faz quando está fatigada? Que sapatos você calça? Você anda em qual ritmo? Para qual direção está o seu caminhar? Esse caminho foi determinado ou foi escolhido? É importante termos consciência que uma renovação no âmbito pessoal só é possível quando nos assumimos. Mas isso não significa o famoso eu falo mesmo, eu sou assim mesmo, eu falo a verdade na cara e etc. Pessoas que têm como hábito ou que têm como recurso identificar sempre o mal e os problemas como estando fora de si, responsabilizando outras pessoas, não estão em contato com a sombra. Muito pelo contrário, o que acontece é justamente uma tomada de um complexo negativo. É muito fácil essa confusão acontecer, Pessoas dizendo que são super conectadas, que são conscientes de si, E na verdade estão na vida vivendo pela energia de complexo, O contato com a sombra exige determinação e abertura para encontrar os próprios monstros. Outro dia, eu vou contar essa história para vocês, eu conversei com uma amiga e a gente estava brincando e ela me falou assim na brincadeira: eu quero tanto ser a melhor pessoa, que eu falho para alcançar esse meu objetivo. E eu falei, como assim? E aí a gente chegou à conclusão que se ela falha e reconhece que falhou, pelo amor de Deus, chegou no ápice da perfeição, Demos muita risada disso, porque para ser perfeita, você tem que saber que erra, conhecer o erro, identificar e dizer onde errou. E de preferência, use as redes sociais para isso. Isso é tudo brincadeira, viu, gente? Mas acaba aqui sendo a cilada dos dias de hoje, Ouvimos muitas pessoas falando dos próprios erros como se fossem super conscientes de si. Só que não necessariamente, Isso tudo pode ser um complexo atuando. Essa armadilha, ela tem pego muitas de nós, O Jung tem uma frase que eu acho incrível para a gente pensar a relação, lá do conto da igreja, com os sapatinhos vermelhos. Ele diz assim: a concepção de que o mal seria apenas uma sombra é otimista. O mal é uma realidade, ou então o bem também não o é. Mas não podemos afirmar que apenas o bem é e o mal não, ele é. É muito importante ter consciência, desse aspecto.
E ter consciência também de que o você não deve ou você deve não existe. Nenhuma dessas regras se adequa ao princípio individual, aquilo que é essencial para o percurso de cada um. Há apenas a decisão do indivíduo e é essa decisão que vai indicar o caminho de cada um de nós. Você vive pelo quê? Para quê? Para quem? Você faz o que por você? Bom, gente, é isso. Eu espero que tenham gostado. Vou adorar saber como vocês sentiram esse conto, esse capítulo, esse outro ponto que eu coloquei aqui. Se puderem, escrevam aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais!